E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma parada foda. Vamos falar de um assunto que pouca gente fala disso na luta, beleza? Sejam bem-vindos aí. Hoje eu vou ter dois convidados especiais aqui para a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Para quem não sabe, galera, Setembro Amarelo é o setembro que a gente fala, é o mês que a gente fala sobre a luta contra o suicídio. Para quem não sabe, a depressão no Brasil é uma das doenças mais comuns, atinge uma parcela gigantesca da população que trabalha nessa correria de trabalho, vive nessa correria, nesse estresse todo, e às vezes não tem ideia de como resolver isso. E muitas vezes nem se diagnostica. E essa galera, muitas vezes, por falta de referencial, falta de conhecimento, ou falta até de um alicerce forte, acaba chegando ao ponto de se suicidar. Tem muita gente que se mata sim, galera. Por mais estranho que isso pareça, às vezes a gente acha que essa parada está muito longe. Eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidamente. Eu tenho um tio que tinha, né? Eu tinha um tio que eu amava, era apaixonado por ele, que era o meu tio Felinho. O cara era artista plástico, pintor, lindos, Gabriel e a Marina. E ele era meu dindo, então eu era completamente apaixonado por ele. Ele fazia capoeira e tal, era artista, era grandão, forte, bonito e tal. Cara, ninguém ia imaginar. E ele se suicidou, sacou? Ele tirou a própria vida porque ele entrou no estágio de depressão e esse estado de depressão evoluiu estável. O cara que era reconhecido profissionalmente, um cara que era querido, tinha família e acaba perdendo o alicerce familiar e acaba aos poucos o cara se sentindo cada vez pior. Então a gente vai chamar duas pessoas aqui. São dois caras que vão dar o depoimento deles de como o boxe, como o caminho da luta ajudou eles a se sentirem melhores, a se sentirem capazes novamente, a voltarem a acreditar neles. Porque a luta, cara, a luta não é só você chegar e sair na porrada com alguém. Isso é muito pouco. Pouca gente sabe, mas o nome da minha academia, meu outro estado, é uma parada que tem que ser explorada. Eu ensino isso para meus alunos na minha plataforma de treino online, sacou? Eu ensino essa porra para as pessoas nas lives, no meu papo de macho. Eu estou sempre trazendo conhecimento de profundidade, sacou? Mais do que o superficial. Vou chamar eles aqui agora para a gente começar. Deixa eu só achar eles aqui. Já vou gritar aqui um. Aqui. Já mandei o convite. E vai ser muito maneiro, galera. Muito maneiro. Gostaram da minha barba, né? Tô estileira pra cá. Entrou meu convidado aí, só que tá meio preta a tela dele ali. Vocês estão vendo ele ali? Acho que ele tá tipo na pena. Pô, esse cara tá bonito pra caramba, cara. Eu tenho só orgulho de você. Eu até fico sem graça de eu falar. Porque eu tenho tanto orgulho desse cara, meu irmão. Nick, uma honra, você, mestre. primeiro se apresenta pra galera que não te conhece. Tá certo. Pessoal, meu nome é Nicolás. Eu sou aluno do mestre Bruno há bastante tempo, né? Um pouquinho mais de um ano já entrando na Fight Home, primeira turma, tá certo? Contando brevemente sobre mim, eu emagreci 70 quilos, seguindo com esse cara aí que tá falando com vocês, fala, tá? Sobre confiança, luta, boxe, superação, enfim, uma série de coisas aí que eu tenho certeza que a gente vai conversar bastante hoje na live aqui com ele. Tem mais um cara que vai entrar na live com a gente, que é o Opa, Matheus. Vai ser do bora, caralho. Matheus. Hoje vai ser do caralho, Nick. Vai ser do Vai ser, vai caralho. ser. Ó, a Porra, meu Princesa irmão. Valente tá aqui, hein? Tá querendo Ó, mostrar já as mandei um medalhinhas beijo. dela. Já mandei um beijo gigante pra ela. Manda um beijo aqui pro mestre aqui. Um beijo. Não, manda aqui, entra aqui, entra aqui. Pô, manda Ela tá aqui até com ela. uniforme. Oi. Olha ela E aqui com as aí, minha medalhinhas dela. linda? Ó. Duas Como é que... medalhas de ouro, ó. Ó, campeã. Isso aí. Tá até com Ó, uniforme ali, mestre. Obrigada. Mostra isso, o uniformezinho, ó. Já tá usando, já. linda. Parabéns. Obrigada. Dá um beijo, manda um beijo lá que a gente vai falar na live agora. Beijo. Mandei já o Cadê o convite pra Matheus? você entrar aí, Matheus. Vê aí, cara. Se não chegou. Matheus não está conseguindo participar. Por que não consegue participar, porra? Que merda é essa agora?
Que palhaçada Eita. dessa do Instagram? Porra, que palhaçada. Vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte. Já que o Instagram tá de gracinha, eu vou falar com o Nicolas. Matheus, espera aí. Nicolas vai dar o depoimento dele, vai falar tudo que ele tem que falar e depois eu vou trazer você, que talvez o Instagram não esteja deixando eu colocar 2 pessoas. Porque o Instagram tem uma implicância grande comigo, né? Vou tentar de novo. Hoje quem é casca grossa sofre. Vamos ver. Vou tentar mais uma vez aqui mandar o convite. Estranho, cara, não entrar. Estranho, hein? Então vamos lá. Galera, olha só. Eu quero que vocês ouçam a história do Nicolas. Para vocês entenderem o quanto o boxe pode, se ele for levado como a gente leva aqui, transformar a vida das pessoas como transformou a minha. E eu acredito que possa transformar de muita gente ainda. Nick, começa do começo. Você já sentiu vontade de tipo, tirar a vida? Como é que era o início? Quando estava lá no início, naquela época? Olha, 4 anos atrás, eu não cheguei a planejar, mas muitas vezes esse pensamento de tirar a minha própria vida, ela veio. Muitas vezes. Eu não me sentia bem comigo mesmo, não tinha objetivos na minha vida, não tinha motivação, nada. Eu era um cara 70 quilos mais gordo, eu fumava, bebia quase todos os dias, más companhias, tudo que você imaginar. Infelizmente, na época, eu deixava de fazer assim de bom para minha própria vida e minha família acabava sofrendo, né? Minha família não tendo respeito por mim, eu perdi vontade de viver, até entre elas mesmo, porque eu era uma vergonha, não só para mim mesmo, mas para elas. Eu não tinha esforço de vida, nada me motivava mais. Então eu procurava o prazer da minha vida em algo instantâneo, que era comida, lixo, álcool, cigarro, companhias ruins. Eu vou até mostrar uma foto. Eu tenho poucas fotos de mim, de tanta vergonha que eu tinha. Olha aqui o tamanho que eu era. Aqui dá para ver pouco, porque eu queria de corpo, né? Mas dá para ter uma noção como a expressão era triste, né? Como era a expressão, era assim, funda, né? Sem qualquer tipo de brilho, nem nada. E hoje, depois de todo esse tempo, depois de 4 anos que eu fui lá, comecei a ver o canal do Mestre Bruno, ele falando, acredite em você mesmo, todos podem. Não existe esporte. Entre na luta, de fato, para que você comece a crescer. Só que você tem que acreditar em si mesmo. Deixa eu fazer uma interrupção rapidão. O que mais fodem a vida das pessoas que estão mal é uma frase. É muito difícil, cara. Quando você ouve essa frase, é muito difícil, e você coloca isso para dentro de você, aí você coloca como vítima e você não vira a chave. Foi o que você fez, sacou? Você é o exemplo disso. Continua aí. Exatamente. Eu justificava a minha procrastinação, porque precisam de estudo, principalmente sobre si mesmo, aceitar os defeitos, também colher as virtudes, entender o que de fato acontece dentro de nós mesmos. Só que as pessoas, elas são muito suscetíveis a qualquer estímulo externo e principalmente tudo que é contra-intuitivo, né? Então, atividade física, o corpo naturalmente ele não quer fazer. Ele quer se preservar. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que ter noção de que isso prejudica não só lá na frente, porque aquela justificativa, né? Ah, um dia eu faço. Um dia eu vou começar. Começa agora, cara. Para de ficar inventando desculpa, né? Para começar de fato. Se você falou isso aí para mim, várias vezes quando eu estava mal, meu pai estava lá doente, eu falava, poxa, mestre, aconteceu isso, aconteceu. Fala, esquece tudo isso aí, filho, acredite em si mesmo. Você tem que estar forte agora pro seu pai, você não tem que ficar Primeira aí. aula do Mentalidade de Guerreiro, qual o nome? Visão ilimitada. Entendeu? Isso. Se trata exatamente de quê, Nicolas? Fala para mim. Visão ilimitada. É a visão a partir de si mesmo, de si próprio, olhar para dentro de si mesmo, entender-se, saber ali defeitos, qualidades, quem de fato é você, aceitar a sua ignorância, que certas coisas você não consegue mudar, que certas pessoas você não consegue assim motivar de um dia para o outro, mas que você pode ser sim exemplo. Tanto que tem lá o caminho do herói, o caminho do peregrino, que você cita, né, nessas aulas aí, né? Então é importante que as pessoas comecem a entrar em contato consigo mesmas, sem justificar e sem procurar algo no externo para se preencher. Dentro de você já existe alguém aí.
Você não precisa de TikTok, internet, ou procurar amigos ali para falar quem você é. Você já sabe quem você é. É uma questão de aceitação. É uma questão de começar a lutar por você mesmo. Aí sim, você sendo o exemplo, aí você consegue motivar. Aqui, ó. Minha filha aqui, ó, campeã. Hoje tá sul-americano, ó, no campeonato de Kung Fu. Né? Ela também estava desmotivada a continuar no Kung Fu. Quando eu estava gordo, quando eu não estava bem. Aí comecei a emagrecer, voltou e hoje é a mais graduada na academia. Hoje é a que melhor nos representa. Entendeu? Isso serve para todos. Você que é pai, você que é mãe, tem filhos aí, por que você vai ficar justificando? Por que você vai deixar para depois o que você pode fazer agora? Começar a acreditar em si mesmo, mostrar para o teu filho que você tem coragem de fazer o que é necessário para você evoluir. Você me ensinou isso, mestre. Nas aulas, nas lives, em tudo. É isso. Nicolás, o que eu tenho para dizer para você hoje é que se cada um dos meus alunos online assistisse as lives que eu fazia, às vezes eu e você, só eu e você, 6 horas da manhã, ou e 6 horas da manhã, o aconselhamento que eu dou para meus alunos presenciais e pude dar para você online, e hoje eu posso dar para outras pessoas online na plataforma, de entender que o caminho do guerreiro não é só saber da porrada, que é uma transformação de vida. Eu ia ter orgulho que se tornaram família, como você é para mim, como você o Matheus também, também, que está aqui vendo a coração. live com a gente, também é para mim. E ó, isso que está acontecendo com você, essa transformação, é o que deveria acontecer com todo mundo que pratica arte marcial, mas infelizmente nem todo mundo usa o boxe como a gente usa. Tem gente que usa só para sair na porrada, tem gente que usa luta só para se agredir. Quero dar meus parabéns para o seu mestre de Kung Fu, que sempre Obrigado, teve me mestre apoiando, Rafael. sempre teve me apoiando também na sua caminhada. E Com o certeza. mais importante, que você hoje é o que eu sempre quis que você fosse. Uma referência Obrigado. E um exemplo para sua filha e para todo mundo que está aqui. Muito Eu agradeço a você e o mestre Rafael que participaram em todos os momentos. Eu sempre quis trabalhar com artes marciais desde moleque, desde pequeno. Via lá os filmes do Bruce Lee, de Kung Fu, sempre quis. Depois de um tempo, esse sonho, ele se esvaiu. Ele já não existia mais, por conta que eu estava 70 quilos mais gordo, maus hábitos, então eu não olhava para mim merecedor disso, sabe? De ser tutor de alguém que está entrando nas artes marciais. Seguindo esse caminho, o caminho do guerreiro, o caminho do lutador, hoje eu realizei esse sonho, eu trabalho junto com o meu mestre, partiu dele o convite, tá? Hoje sou árbitro de Kung Fu, tá? Na parte das apresentações. Logo, logo espero ser árbitro também do stand-up, que é o boxe chinês. Estou treinando boxe todos os dias, faço sombra, saco, o que você imaginar. E isso, para mim, é um hábito. Então, os hábitos lá da comida ruim, do cigarro, da bebida, eles mudaram. Só que a obstinação para saber que isso lá na frente vai realizar os seus sonhos e ser exemplo para todo mundo que está te olhando. Então acredite em si mesmo. Não fica adiando. Para de inventar justificativa bem-sucedido também na sua carreira financeira. Muito bom, Nick. Ó, agora eu vou pedir para você sair aí, que eu vou colocar o Matheus, que eu quero que você ouça ele, hein? Ouça Perfeito. Esse cara, que ele tem uma história foda também. Você foi um aluno, Nicolas, que trabalhou comigo online e foi foda a transformação. Esse outro aluno meu, o Matheus, ele trabalhou comigo aqui em casa. Ele estava aqui em casa comigo. Perfeito. Vamos ver o que ele vai falar com a gente aqui. Vou sair agora, mestre. Abraço, filho. Fica com Deus. Abraço. Uma honra. Valente. Olha lá, dá um beijo lá. Abraço. Tchau. Agora eu vou chamar, galera, o Matheus aqui. E o mais legal, cara, o Matheus trabalha com criança autista, tá fazendo uns projetos maneiríssimos. Mandei convite aí, Matheus, vê se chegou. Pô, tô muito feliz dessa live, galera. Porra, é muito maneiro a gente poder presenciar a transformação desse processo, né, cara? De ter a oportunidade de entregar essa transformação que eu tive e trazer pessoas para perto, para trazer essa transformação para outras. E isso é meio que um círculo que a gente tem que fazer ao nosso redor, sacou? Matheus, se você não conseguir receber o convite aí, sai e entra de novo, que às vezes dá uma bugada no Instagram. Galera, esse depoimento do Matheus vai ser muito legal de vocês ouvirem. A gente fez, inclusive,
no YouTube, ele deu um depoimento dele, porque ele quis mesmo falar sobre isso, e foi muito legal, mas foi quando ele saiu, e agora a fila andou, né? O cara tá lá na frente, tá voando, tava fazendo palestra no Rio e tal. Assim, imagina, um cara que tava em depressão, de repente tá assim, explodindo. É muito maneiro participar disso. Eu sou muito feliz de, de conseguir tá nessa brincadeira aí de experienciar isso. Deixa eu entrar aqui, que eu acho que o Matheus mandou a solicitação aqui. Aceitar. Vamos lá, Matheusão, vamos entrar aí, vamos trocar uma ideia agora. Já aceitei aí a solicitação dele. Já vai entrar aí, vamos trocar essa ideia aí ao vivo. Fala, Matheusão. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente, meu irmão. Maravilha. Apresenta aí pra galera aí, doutor. Poxa, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, mestre. É realmente muito bom poder estar aqui trocando essa ideia, né? De uma coisa que é tão importante, rasgar esse silêncio, né? Eu achei incrível essa ideia de falar sobre isso. Obrigado mesmo pelo convite. Queria parabenizar o Nick aí, cara. Porra, sensacional, história de vida incrível. Eu já o conhecia através dos relatos aí do mestre, a gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente, mas aí, guerreiro, parabéns. Forte abraço aí, tá de parabéns, é sucesso total. Bom, deixa eu me apresentar para vocês, né? Meu nome é Matheus, eu sou psicólogo, e quando eu cheguei na academia e na casa, né, do mestre, que foi um grande privilégio, assim, foi uma das experiências mais fodas da minha vida, poder aprender com um cara que eu já seguia, ó, que eu já admirava há muito tempo, e tá na academia, e tá na casa dele de maneira pessoal, assim, né? Foi uma jornada incrível, né? O tempo foi curto, né, mestre? Acabou que eu voltei para o Rio, né? E aí já vou começar a introduzir um pouquinho da história, né? Do motivo do porquê eu voltei para o Rio, que tem tudo a ver com depressão. Porque assim, a minha história com a depressão, ela começa em 2015, tá, galera? Ainda no curso de psicologia, tá? Há muitos anos atrás. Sendo que no ano de 2019 eu tive o meu primeiro episódio de tentativa de suicídio mesmo, tá? E eu precisei de intervenção médica, fiquei 6 meses em tratamento e saí. No ano passado, o meu pai faleceu de Covid, né? E esse foi um golpe muito duro, estava longe de casa, né? Eu fui para Santa Catarina a trabalho, então não pude ver esse processo, né? Meu pai internou num domingo de Páscoa e faleceu numa terça-feira. Eu soube que ele internou e aí depois eu soube que ele morreu. Eu não tive aquele momento de preparação, né? Foi um golpe realmente muito duro, né? Fazendo uma analogia com boxe, foi aquele gancho bem colocado no fígado que você tá ouvindo, tá falando, tá consciente, mas você não consegue se mexer, né, cara? Aquela dor que te paralisa. E eu fiquei um tempo nesse limbo, né? Eu ainda estou me recuperando, é um processo, mas eu precisei voltar para o Rio de Janeiro para ficar com a minha mãe, para apoiar minha mãe, né? Ela ficou sozinha lá na casa e tal, e eu precisei voltar. E foi justamente nesse período, né, que eu tive o privilégio de conhecer o Bruno, né, de conhecer o professor, de conhecer o pai, de conhecer o amigo, né? Nos tornamos amigos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pergunta aí, mestrão. Então, a primeira pergunta, eu tenho várias perguntas, mas a primeira é a seguinte. A gente fez um trabalho que foi o agachamento terra, você lembra? Aquilo não foi um trabalho, mestre, aquilo foi uma lição de vida, né? Eu não tenho como eu me esquecer daquilo, nunca mais. Eu queria que você falasse pra gente o que aquilo representa no Matheus, antes e depois desse primeiro episódio. A gente teve vários momentos, mas vamos pegar alguns. Vários. Vamos lá.
Bom, então, primeira coisa que a gente precisa definir, assim, ó, e aí é bacana eu estar aqui como psicólogo falando disso também, né? Afinal, a gente está no Setembro Amarelo, a gente teve há pouco tempo, né, aquele lutador do UFC que perdeu o melhor amigo dele, né, vítima de um suicídio. O nome do lutador é Patrick Pimblett, se eu não me engano. Plinkett, acho que é o nome dele, o Pimblett, não sei. Ele rasgou o silêncio, né? A gente não falava disso no mundo das lutas. Por quê? Existe um preconceito, um tabu, né, de que depressão é frescura e de que o artista marcial ele é um cara indestrutível, né? Que não é ser humano, que ele é uma máquina de bater, de moer, de porrar e tal. Cara, primeira coisa que eu quero falar com vocês: depressão é uma doença. É uma doença. Assim como o câncer, assim como, sei lá, a Covid, é uma doença, tá? Ela é catalogada pelo CID-10. Quem quiser procurar o código lá, F33, vale a pena dar uma olhada, tá? Então a primeira coisa, assim, não é frescura, é uma doença, tá? É uma doença neuropsicofatorial, tá? O que isso quer dizer? Que ela tem fatores neurobiológicos, fatores químicos, e que tem fatores psicológicos envolvidos, né? Então, primeira coisa, se você tem sintomas de depressão, se você está há mais de 6 meses prostrado, deprimido, triste, se você tem ou já teve ideação suicida, se você pensa que a sua vida não tem valor, se você pensa que a sua vida não faz sentido, se você planeja tirar a sua própria vida, se você gostaria de não existir mais, procure e aceite ajuda. Não é feio, não é vergonhoso, é uma doença. Ninguém sente vergonha por ter câncer. A gente não pode sentir vergonha por ter depressão. Eu só estou aqui hoje porque eu aceitei ajuda. Eu tive 2 internações psiquiátricas. Eu tentei tirar minha vida 2 vezes. E eu só estou aqui porque eu aceitei ajuda. Ajuda médica, ajuda especializada. Isso é o primeiro passo, porque é a primeira coisa que vai garantir que você exista. Porque senão você realmente se mata. O seu cérebro precisa de substrato neuroquímico. Ponto final. A segunda parte é a parte psicológica, e aí é disso que eu quero falar com vocês mais propriamente. O pensamento, ele muda a fisiologia do cérebro, ele muda a interação neuroquímica. Isso é que é o mais foda de tudo. E a gente precisa estar na companhia de pessoas que têm essa compreensão, assim como o mestre tem, que fez uma condução brilhante da minha transformação psicológica, né? Apesar de não ser psicólogo formado, de não atuar e trabalhar com intervenção psicológica, o meu processo de transformação foi muito mais psicológico do que físico, do que técnico. O mestre pode falar sobre isso, né? O nosso trabalho era pura e profunda psicologia, vivência experimental, era incrível. Eu quero compartilhar com vocês a técnica do agachamento terra, né? Um dos sintomas da depressão é o que a gente chama de crenças distorcidas, né? Pensamentos automáticos distorcidos. O cérebro não consegue pensar direito, né? Quando a gente toma álcool, por exemplo, a gente toma decisões erradas, né? Eu quero arrancar a roupa no meio da rua e sair correndo, por exemplo. Por quê? Porque o cérebro está entorpecido, né, por um agente químico que dificulta o processamento no lobo frontal de tomadas de decisões, de avaliações morais e tudo mais. É similar, tá? É similar o que acontece na depressão. Esgotamento dopaminérgico, as funções cognitivas ficam rebaixadas, então você literalmente não pensa direito. E eu tinha uma crença limitante, que era uma crença de desvalia, né? De fraqueza, era uma crença de subjugação, eu me sentia fraco, pequeno, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente. E para minha surpresa, eu pude fazer parte de um exercício que mudou a minha vida. Eu tive essa conversa com o mestre. E
E ele, muito sabiamente, primeiro acolheu. Ele não tentou mudar a minha opinião. Ele ouviu o que eu tinha para falar. Ele acolheu. Ele falou, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar uma técnica bacana aqui que eu aprendi. Tá vendo aquela barra com aqueles pesos ali? Eu falei, tô. Eu vou te mostrar um exercício para você fazer. Ele foi lá, pegou a barra, demonstrou. Era um agachamento terra. Eu falei, ok. Entendeu como é que faz o movimento? Eu falei, entendi. Vai lá, tenta aí. Quando eu fui fazer a primeira repetição, que eu garrei na barra, que eu fui puxar para cima, parecia que ela tava colada no chão, meu irmão. O negócio não se mexeu. Eu falei, cara, porra, o mestrão aí vocês conhecem, né? Um gigante. 1,90 m, porra, sei lá, 120 quilos, mestre? 110. 110, porra, meu irmão. O cara parece até um armário. E sei lá, tinha 70, 80 quilos na barra. 80 quilos, 40 de cada lado. Pois é. Eu falei, caralho, meu irmão, como é que eu vou fazer isso aqui? Ele, não, vai lá, se esforça aí. Faz o máximo que você conseguir. Eu quero que você faça o máximo. E eu, aguerrido, né? Fui com muita dificuldade, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a 10ª, fiz a 20ª, e fui até o meu limite, cara. Eu fiz 51 repetições. Até eu não conseguir me mexer mais. Quando eu parei, e ele estava lendo um livro do lado, em silêncio. Quando eu parei, eu falei, mestre, eu não consigo mais. Cheguei no meu limite, eu não consigo nem mais me mexer. Ele viu que não era brincadeira, porque eu já tinha tentado parar antes e ele me encorajou a prosseguir. Lá na 25ª repetição eu falei que não aguentava, ele falou, não, você vai. Na 10ª você já estava querendo parar, Matheus. Exatamente. Na 10ª eu já estava... Parava e seguia, né? Exatamente, parava e seguia a crença limitante, eu sou fraco, eu não consigo. Né? A depressão, ela causa isso em você. E eu xinguei bastante você das vezes que você tentou parar, você lembra? Muito. Falou, se você parar agora, eu vou te comer na porrada. Eu falei, opa, então é melhor eu tentar um pouco mais. E aí, quando eu cheguei no final, ele falou assim, cara, interessante. Eu só costumo fazer 15 repetições, mas você fez 51. Cara, eu fiquei uns 10 segundos assim, sem conseguir falar nada. Eu fiquei perplexo. Porque ele me mostrou na prática que a limitação que eu tinha era uma limitação cognitiva. Era da minha crença, estava distorcido. Ele me mostrou na prática que eu não era tão fraco quanto eu estava imaginando que eu fosse. E eu não tinha argumento contra aquilo, porque eu realmente fiz. E por mais que a minha depressão dissesse, você não consegue, meu corpo disse, você consegue. Eu precisava de alguém que acreditasse em mim e que desenvolvesse o meu potencial, porque naquele momento eu não conseguia. Então, a arte marcial, sobretudo a condução que o Bruno dá para o treinamento da arte marcial, faz toda diferença, galera. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo permitiu que eu saísse daquele poço e começasse a vislumbrar um caminho de saída. Ainda estou no processo, né? E é um processo para a vida toda. A depressão, ela não tem cura, ela tem remissão de sintomas. É importante a gente falar isso. Eu tenho depressão e pela vida inteira eu vou ter. Pode ser que eu nunca mais deprima. Eu espero em Deus que não, né? Mas assim, é um processo contínuo. Exercício físico para mim não é uma opção. É obrigatório. Por enquanto, medicação é obrigatório, né? Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso comer mal, eu não posso dormir mal, eu preciso ter uma vida regrada. E o exercício foi... o exercício não, essa experiência, né? O exercício também como ferramenta, mas o exercício, veja, porque não é sobre ir lá pegar a barra e fazer. Eu poderia fazer isso na academia. Mas foi o processo que o Bruno me fez perceber. Entende, pessoal? Isso é o grande diferencial. E assim, ó, vocês não vão ver outra pessoa fazendo isso. Pelo menos não no YouTube, não em outros lugares. Eu não conheço ninguém que tenha esse olhar. E não é porque eu estou na presença do Bruno falando isso, não. Eu falo isso para qualquer um. É só vocês olharem também, que vocês vão ver que não tem outro mestre marcial
propondo um caminho de transformação funcional. Porque tem muita coisa aí viajada, né? Mas funcional não tem. Então, eu acho que a gente não teve, mestre, um momento... eu me recordo talvez de umas 2 ou 3 conversas pontuais sobre isso, mas aqui eu quero reforçar, cara. Obrigado. Obrigado pelo que você fez por mim enquanto seu aluno, enquanto seu amigo, né? Enquanto seu conterrâneo, enquanto meu professor, meu mestre, enquanto família, né, cara? Você abriu as portas da sua casa para mim e naquele momento era o que eu precisava, dessa virada de chave. Você foi a ferramenta usada por Deus para motivar, né, me provar que eu conseguia sair daquele buraco, daquele fosso, né? E se hoje eu estou aqui, graças a Deus, graças às experiências que Deus me proporcionou, dentre elas, te conhecer, cara. Obrigado mesmo. Mateusão, cara, eu agradeço a oportunidade de ter você aqui comigo, de ter tido você aqui. Você sabe que você é família. Eu sempre disse isso, é o que eu falei para o Nicolas. Eu não trato números. Tanto que muita gente vem aqui, treina comigo, cobro caro mesmo. Não é barato não, porque meu tempo é caro. Mas às vezes o cara não tem grana para me pagar, meu irmão. Ele vai continuar vindo. Porque a minha relação não é com o que ele me dá financeiramente, mas com a transformação que eu tô tendo junto com essa pessoa. Eu tive a oportunidade de ter você, tem você como família, chamo de filho, assim como eu chamo de filho Nicolas. Saiba que minha casa está sempre aberta para você e você sabe disso, não preciso dizer aqui online. Como o Nicolas também tem total certeza disso. E essa é a diferença. Enquanto as pessoas não perceberem que a arte marcial ela pode criar um eixo familiar, um alicerce de transformação, elas vão continuar se machucando e sendo fracas. O que faz você ser forte é o quanto você pode acreditar em você mesmo. Eu acredito em você, meu irmão. Estou super orgulhoso do seu projeto aí em Niterói. Sempre achei do caralho você trabalhar com criança autista, que eu acho isso um trabalho de salvar a vida, um trabalho foda, foda. E eu sou seu fã. Assim como sou fã do Nicolas agora no Kung Fu, da família dele também, com aquela filha linda que ele tem, e com a Natália, a esposa dele, maravilhosa, uma família linda. Tenho muito orgulho de você ter ido ficar com a sua mãe, filho. Tenho muito orgulho. Mesmo que isso tenha separado a gente, o seu projeto aqui comigo, mas você sabe que online a gente está junto ainda. E, meu irmão, que a sua mensagem alcance o infinito, para que todos ouçam que o segredo é acreditar em si. E vocês dois fizeram isso, e são meu orgulho, cara. Muito obrigado, junto, mestre. Obrigado. Imagina, cara. Prazer todo meu. Ó, dá um Tamo beijão junto, na galera. toda. Mando sim. Beijão pra todo mundo aí também. Valeu. Box. Desliga aí, que eu não sei desligar essa porra, não. Caralho, que foda, né, cara? Você tem que desligar, Matheus. Eu não sei desligar essa porra. Você sabe que eu sou ignorante nessa merda, né? Galera, esse é o caminho que eu ofereço para meus alunos. É o caminho que eu passei, que eu trilhei e ofereço para todo mundo que quer. Mas nem todo mundo está preparado, porque muita gente não acredita em si. Eu acredito em mim e o principal, eu acredito nas pessoas. E vou continuar acreditando, porque esse é o meu trabalho. Beleza? Tamo junto. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês quiserem ajudar a começar a acreditar nelas mesmas, porque esse é o objetivo dela. Beleza? Tamo junto, é nóis. Até a próxima.